Apareci para o Natal, mas minha mãe disse: desculpe, acho que você errou de casa. Chocado, fui embora. Minutos depois, meu irmão ligou. Não fique chateado, mas você sabe que não podíamos deixar você entrar. Respondi, entendido. Ele esqueceu de desligar. Ele ainda acha que ajudar com o aluguel significa que automaticamente está incluído. Cancelei o aluguel, bloqueei os cartões, e pela manhã, 61 chamadas perdidas. Eu estava tremendo na porta, minha respiração formando vapor no ar gelado, dedos dormentes mesmo dentro das luvas. Bati uma vez, depois toquei a campainha. Luzes de Natal brilhavam pelas janelas. Risos escapavam como mel quente, abafados, mas inconfundíveis. A sombra da minha mãe apareceu atrás do vidro e, um segundo depois, a porta se abriu. Desculpe, acho que você errou de casa, ela disse com uma voz tranquila, o rosto sereno. Pisquei. Mãe, do que você está falando? A expressão dela não mudou. Desculpe, não reconheço você. Está falando sério? Sou eu. Sou. A porta fechou com um clique. Sem bater, apenas um fechar firme e definitivo. Fiquei ali, o frio cortando meu casaco, a dor chegando em algum lugar mais profundo. Por um momento achei que fosse uma piada, uma brincadeira cruel e distorcida. Mas então ouvi. Os risos abafados, os copos se tocando, o calor do aconchego familiar escapando pelas paredes. Cambaleei para trás, virei para sair, mas meu telefone vibrou no bolso. O nome do meu irmão brilhou na tela. Atendi com a voz apertada. Não fique chateado, ele começou, com um tom entre pena e irritação. Mas você sabe que não podíamos deixar você entrar. O quê? Sussurrei, ainda olhando para as janelas iluminadas, minha visão embaçando. Você sabe como as coisas são, tá? É complicado. Só, por favor, não faça uma cena. Uma cena? Minha voz falhou e ouvi alguém falar ao fundo. Ele ainda acha que ajudar com o aluguel significa que automaticamente está incluído. Silêncio. Um silêncio frio e esmagador. Desliguei sem dizer mais nada. Minha respiração saía em curtas rajadas raivosas, formando nuvens no ar congelante. Fiquei ao lado do carro, olhando para a casa. A casa que ajudei a salvar ano passado, quando meu pai atrasou a hipoteca. A casa onde paguei as contas de luz, as compras e até os presentes de Natal quando o orçamento da minha mãe apertou. E eles me excluíram. Não apenas me excluíram. Agiram como se eu não existisse. Minhas mãos estavam firmes quando desbloqueei o telefone. Abri o aplicativo do banco, o polegar pairando por um segundo antes de começar. Primeiro, a transferência automática do aluguel cancelada. Em seguida, a conta conjunta onde eu enviava dinheiro para emergências, encerrada. O cartão secundário que eu havia dado ao meu irmão para combustível, bloqueado. Cada clique parecia uma porta se fechando. Não senti nenhum lampejo de culpa, apenas uma sensação fria e clara de encerramento. Quando saí dirigindo, meu telefone vibrava como um coração acelerado, a tela acendendo com ligação após ligação. Minha mãe, meu pai, meu irmão, até minha tia, provavelmente achando que eu estava exagerando. Mas não atendi. Nem sequer olhei. Pela manhã, eu tinha 61 chamadas perdidas, e não senti nada. Eu nem sempre fui o estranho. Durante boa parte da minha vida, fui o filho que resolvia, aquele que entrava em ação quando havia crise. Quando o emprego do meu pai passou por uma reestruturação há 3 anos, foi meu salário que evitou que a casa fosse tomada pelo banco. Quando surgiu a cirurgia dentária de emergência da minha mãe, foi meu cartão que passaram. Meu irmão Ada, recém-saído da faculdade, estava sempre tentando se ajeitar, mas eu nunca reclamei. Porque era isso que família fazia, certo? Você ajudava. E eu era bom em ajudar. Consegui um emprego estável logo após a faculdade, subi rápido na carreira. Enquanto chamavam de sorte, eu chamava de abrir mão de sair à noite, comer macarrão instantâneo e morar num apartamento minúsculo por anos. Mas nada disso importava, porque sempre que precisavam de algo, era para mim que ligavam. Jacob, querido, estamos um pouco atrasados com a conta de luz. Pode ajudar? Jake, o Ada está passando por uma fase difícil. Pode cobrir a gasolina dele? Meu bem, seu pai anda tão estressado. Dá para ajudar com a hipoteca? Só por um tempinho? Um tempinho. Meses se tornaram anos. Eu me tornei a rede de segurança silenciosa. Invisível até ser necessário. Ainda lembro da primeira vez que achei aquilo estranho. No dia de ação de graças do ano passado. Paguei pelo jantar inteiro. A carne, as tortas, até a garrafa cara de vinho que meu pai insistiu em ter. Mas quando chegou a hora da foto em família, eles me empurraram para o lado e pediram para eu tirar a foto. Anda, Jake, disse minha mãe, fazendo sinal para eu sair.
Só uma foto da família. Eu ri, tentando aliviar. Uma brincadeirinha. Um mal-entendido, só isso. Mas as pequenas coisas começaram a se acumular. Adam ganhou um SUV novinho no aniversário, presente dos nossos pais. Quando perguntei por que nunca recebi algo parecido, minha mãe riu. Ah, Jake, você nunca precisou de nada. Você é tão independente. Independente. A palavra educada para sozinho. Tentei me convencer de que não importava. Eu era o irmão mais velho, o confiável. Mas aí vieram os sussurros, as pequenas piadas que feriam como uma faca. Ele acha que pagar umas contas faz dele parte da família. Ele sempre joga dinheiro por aí, mas o que mais ele tem? Mas o pior era minha mãe, sempre com um sorriso e uma crueldade silenciosa e calculada. Você sabe, o Adam tem um futuro brilhante pela frente. Se você fosse um pouco mais solidário com ele. Solidário? Eu paguei os empréstimos estudantis dele. Eu cobri o aluguel. Quando ele largou o emprego para se encontrar. Até assinei como fiador no cartão dele porque ele precisava construir crédito. E quando tentei recuar, quando mencionei que minhas próprias finanças estavam apertadas, a voz da minha mãe ficava baixa, suave e decepcionada. Família é sacrifício, Jacob. Sempre estivemos lá por você. Lá por mim. Lembrei do meu aniversário de 27 anos, aquele que todos esqueceram. Pensei na conta do hospital que paguei quando meu pai escorregou na varanda com gelo e como nem sequer me avisaram que ele estava melhor até 2 semanas depois. Pensei na vez que tive que cancelar uma viagem com amigos porque Ada me ligou chorando que precisava de ajuda com o aluguel novamente. Mas naquela noite de Natal, parado no frio, olhando para a porta que fecharam na minha cara, algo mudou. Eu não era filho deles. Eu era o patrocinador. Lembrei como no último verão paguei pelos reparos do telhado porque a casa estava praticamente desabando. Lembrei como coloquei um cheque de $500 discretamente na bolsa da minha mãe só para ajudar. E lembrei do rosto do Ada na festa de aniversário dele, que eu paguei, sorrindo enquanto minha mãe o abraçava e dizia, temos tanto orgulho de você. Orgulho do quê? Da capacidade dele de viver às minhas custas. Mas só enxerguei claramente quando ouvi sua voz naquela noite. Ele ainda acha que ajudar com o aluguel significa que automaticamente está incluído. Sentei no meu pequeno apartamento, as luzes piscando da minha árvore de Natal quase sem enfeites parecendo debochar de mim. Meu telefone continuava vibrando com mensagens deles. Minha mãe. Jacob, por favor, atenda. É Natal. Adam. Cara, para de drama. Vamos conversar. Meu pai. Você sabe que sua mãe está chateada. Liga para ela. Mas as palavras nunca mudavam. Nenhum pedido de desculpas, nenhum reconhecimento. Só ordens. Como sempre. Reclinei-me, encarando o teto. Quantos anos, quantas vezes fui a salvação invisível, o patrocinador silencioso da família perfeita deles. Na manhã seguinte, liguei para o banco e cancelei as transferências automáticas. Meu nome foi retirado da conta conjunta que eu havia criado para emergências. O cartão de crédito da minha mãe, aquele que assinei junto com ela. Cancelado. O cartão de combustível que Adam usava para entrevistas de emprego. Bloqueado. Então liguei para o proprietário da casa alugada por eles. Uma ligação breve e simples. Sim, estou ligando para atualizar a conta. O aluguel não será mais pago pela minha conta. Não deixei um bilhete. Nenhuma explicação. Apenas um corte frio e limpo. Preparei café, observei a neve acumular lá fora. Meu telefone continuou vibrando, as chamadas perdidas aumentando. Mas não atendi. Nem sequer olhei. E, pela primeira vez em anos, senti algo quente sob o frio. Não culpa, não arrependimento, mas liberdade. Levou menos de 24 horas para a explosão. A primeira ligação que atendi foi da minha mãe, sua voz já afiada em pânico. Jacob, o que você fez? O aluguel não foi pago. O cartão não está funcionando. Você por acaso? Sim, fiz isso, interrompi, minha voz calma, quase entediada. Você não pode simplesmente fazer isso, ela gritou. Seu irmão precisa daquele cartão para gasolina. Precisamos do aluguel pago. Seu pai está? Não me importo. Silêncio. Pela primeira vez, ela não tinha o que dizer. Quase podia imaginá-la ali, abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Jacob, ela sussurrou, o pânico dando lugar a algo mais frio. Você está sendo incrivelmente egoísta. Egoísta? Ri, o som afiado o suficiente para machucar. Fui egoísta quando paguei sua conta de luz mês passado? Quando cobri o remédio do pai porque o seguro dele não funcionou?
Fui egoísta quando paguei a viagem de formatura inteira do Ada? Aquilo foi um presente, ela respondeu bruscamente, o calor desaparecendo e sendo substituído pelo gelo da acusação. Você não pode jogar isso na nossa cara. Um presente? Reclinei-me, encarando a parede vazia do apartamento. Um presente é algo que você dá livremente, não algo que você exige. Você sabe como é difícil para seu irmão. Nem todo mundo tem o mesmo conforto que você tem. Conforto? Ri de novo, dessa vez mais alto. É assim que você chama trabalhar 60 horas por semana enquanto ele joga videogame, vendo você cobri-lo de elogios pelo potencial dele enquanto eu não passo de um caixa eletrônico ambulante? Você precisa se acalmar, ela rebateu, as palavras rápidas e afiadas. Família é sacrifício. Então sacrifique. Alguma coisa. Gritei, e as palavras saíram antes que eu pudesse pará-las. Sacrifique aquele SUV novo que você deu ao papai. Sacrifique as férias que você vive postando. Sacrifique o drama do Adam e diga para ele conseguir um emprego. Houve um chiado do outro lado, uma respiração profunda e cortante. Não reconheço mais você. Jacob, você está sendo cruel. Não, mãe, estou sendo claro. Deixei o silêncio pairar por um segundo e então completei e chega. Desliguei. A ligação seguinte foi do Adam. A voz dele estava mais baixa, mas igualmente venenosa. Cara, o que deu em você? A mãe tá chorando. O pai tá surtando. Você simplesmente... Você simplesmente cortou a gente? Sim. Cara, você não pode simplesmente fazer isso. Somos família. Não, não somos. Não mais. Você tá falando sério agora? Sua voz subiu, o choque fingido mal disfarçando a raiva. Tudo isso por causa de dinheiro? Você enlouqueceu? Por causa de dinheiro? Eu rebati. Você quer dizer o dinheiro que eu gastei pagando seu aluguel, seu cartão de crédito, suas assinaturas ridículas de streaming? Ou talvez o dinheiro que usei para manter as luzes acesas na casa da mãe e do pai, porque eles estavam ocupados demais fingindo serem de classe alta para pagar as próprias contas. Você é tão... Não, eu finalmente acordei. Finalmente entendi. Você acha que sou só o cara para quem você liga quando seu mundo desaba, mas não sou. Não mais. Você tá sendo dramático, ele cuspiu, mas ouvi o medo por baixo da raiva. Vai mesmo arruinar o Natal por causa disso? Natal? Ri de novo. Eu fui sequer convidado pro Natal? Ou só esperavam que eu pagasse por ele? Não consigo acreditar em você. Você não precisa acreditar. Eu estava acabado. Eu estava livre. Então veio a mensagem em grupo, a opção nuclear. Mãe em reunião de família. Agora. Todo mundo venha pra casa. Pensei em ignorar, pensei em ficar no meu apartamento quente e silencioso, deixando que gritassem para o vazio. Mas uma fúria fria e escura já pulsava nas minhas veias. Então peguei meu casaco, tranquei a porta e dirigi. A casa estava iluminada como um cartão postal, uma luz quente saindo pelas janelas, a guirlanda na porta cheia de azevinhos falsos e fitas douradas. Entrei sem bater. Eles estavam todos lá. Minha mãe, o rosto manchado e marcado pelas lágrimas. Meu pai andando nervoso perto da lareira, punhos cerrados, e Ada jogado no sofá, o celular brilhando nas mãos. Finalmente, minha mãe gritou, correndo na minha direção. Jacob, isso já foi longe demais. Somos família. A gente não. A gente não vira as costas uns pros outros. Vocês viraram. A sala congelou. Vi o choque nos olhos dela, vi meu pai parando de andar. Até Ada levantou o rosto, a boca aberta. Vocês viraram. No momento em que fecharam aquela porta para mim. No momento em que me excluíram e riram pelas minhas costas. No momento em que decidiram que eu não passava de uma carteira para vocês. E isso não é verdade. Minha mãe ofegou. Você é nosso filho. Sou mesmo? Dei um passo adiante, sentindo o calor no peito, queimando através do frio. Porque eu estava aqui. Quando precisaram do aluguel, quando precisaram arrumar o telhado, quando o pai precisou consertar o carro. Mas no Natal? Eu não era nada. Nem sequer uma batida na porta. Só fui excluído. Jacob. Você não entende, meu pai começou, com a voz baixa, quase implorando. Então me explique. Ele olhou para minha mãe, depois para Ada. Ninguém falou. Exatamente. Virei para sair. E espera. A voz da minha mãe estava cortante, desesperada. Você não pode simplesmente ir embora. Somos família. Família significa sacrifício, interrompi.
Então comecem a sacrificar. Porque eu já cansei. Adam se levantou num salto, o rosto vermelho. Ah, então agora você pega seu dinheiro e some? Vai chorar no seu apartamento luxuoso enquanto a gente sofre. Sofrer? Ri na cara dele. Você tem 24 anos e ainda vive às custas dos seus pais. Você não está sofrendo. Você está se aproveitando. Chega. A voz do meu pai explodiu. Jacob, podemos consertar isso. Só volte. Ajude como você sempre faz. Não. O rosto da minha mãe se contorceu, a voz dela quebrando. Jacob, por favor. Somos sua família. Nós amamos você. Olhei para ela, para o silêncio atordoado do meu pai, para a expressão torcida de Ada. Não senti nada. Nada além de uma certeza fria e clara. Amor, sussurrei. Vocês amam o meu dinheiro. Mas a mim? Eu era apenas conveniente. Então me virei, saí pela porta e os deixei ali, parados no brilho da sua casa perfeita e acolhedora. O frio cortou meu rosto, mas parecia liberdade. Meu telefone vibrou e deixei tocar até a tela escurecer e a estrada se estender à minha frente, clara e silenciosa. Meu celular era uma tempestade. Chamadas, mensagens, caixa postal atrás de caixa postal, um dilúvio incessante. Mas não atendi. Nem sequer olhei. As mensagens da minha mãe passaram da súplica à culpa num piscar de olhos. Jacob, por favor. Somos sua família. Como você pôde fazer isso conosco? Seu pai está doente por causa do estresse. Era isso que você queria? Adam foi menos dramático, mas igualmente furioso. Sério, você simplesmente nos abandonou. Arruinou tudo. Tem ideia do que você fez? Mas o verdadeiro caos começou 3 dias depois, quando eles apareceram na minha porta. O rosto da minha mãe estava manchado, os olhos vermelhos e inchados. Meu pai estava atrás dela, rígido e mal-humorado, mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Precisamos conversar, minha mãe exigiu, avançando, mas bloqueei a porta. Não precisamos. Como assim não precisamos? A voz do meu pai era baixa, mas havia ameaça ali, fervendo. Você virou nossas vidas de cabeça para baixo. Cancelou cartões, interrompeu os pagamentos do aluguel. Você perdeu a cabeça? Apoiei-me no batente da porta, braços cruzados. Perdi a cabeça por finalmente dizer não? Isso não é só sobre você, Jacob. A voz da minha mãe quebrou, as lágrimas surgindo imediatamente. Somos sua família. A saúde do seu pai está em risco. Isso é problema de vocês, respondi com a voz firme. Sempre foi problema de vocês. Se escute, meu pai rebateu, dando um passo à frente. Você está tendo um ataque por causa de um mal-entendido. Essa é sua casa, sua família. Vocês me excluíram, respondi de imediato. Apareci no Natal e vocês fecharam a porta na minha cara. Eu paguei o aluguel, as contas. Mantive essa família em pé, e vocês me trataram como um estranho. Jacob, você está sendo dramático, minha mãe sussurrou, mas sua voz tremia. Estou mesmo? Inclinei-me para frente, uma fúria fria queimando sob minha calma. O que recebi em troca? Insultos pelas costas. Um irmão que acha que sou apenas uma carteira. Pais que sorriem quando precisam de algo e se afastam no instante em que não sou útil. E isso não é verdade. A voz da minha mãe vacilou, mas viu lampejo de culpa. Ah, é verdade sim. Tirei o celular do bolso, passando pelas mensagens até encontrar a que ouvi através da porta naquela noite. Dei play, e a voz do Adam surgiu claramente. Ele ainda acha que ajudar com o aluguel significa que automaticamente está incluído. Silêncio. O rosto da minha mãe ficou pálido. Meu pai apertou a mandíbula, olhando para Adam. Não quis dizer assim, Adam se precipitou, dando um passo à frente. Qual é, Jake? Você sabe que eu só estava sendo honesto. Interrompi. Dizendo que todos vocês pensam. Isso não é justo, minha mãe sussurrou, agora em lágrimas. Nós amamos você. Não. Vocês amam o que eu posso fazer por vocês. A calma do meu pai se rompeu, sua voz num rosnado baixo. Chega disso. Você está agindo como uma criança mimada. Acha que é melhor que nós só porque tem algum dinheiro. Não. Acho que mereço respeito. Mas aceito ficar em paz. Paz. Meu pai riu, mas foi um som desesperado e vazio. Cortar sua família não é paz. É a crueldade. Crueldade? Minha voz subiu, e pela primeira vez não me contive.
Crueldade é usar alguém repetidamente, fazendo com que se sinta em dívida só por existir. Crueldade é rir de mim, me chamar de idiota por me importar. Jacob. A voz da minha mãe era um sussurro quebrado. Não sabíamos que você se sentia assim. Por que vocês nunca perguntaram? Respondi, recuando e começando a fechar a porta. Agora vocês podem sentir o que eu senti. Sozinho. E espera. Minha mãe avançou, mas fechei a porta na cara dela. Fiquei ali, respirando com força, o som abafado dos soluços dela mal chegando até mim pela porta. Por um instante, um sentimento doentio de culpa torceu meu peito, mas então me lembrei dos risos atrás da porta, dos insultos sussurrados, da constante sensação de ser útil, mas nunca desejado. Coloquei o celular no silencioso. Caminhei até a cozinha, fiz um café e sentei perto da janela. A neve estava caindo novamente, lenta e silenciosa, um silêncio que não sentia havia anos. Eles continuaram batendo por mais uns 10 minutos. Não me mexi. Nem olhei. 1 hora depois, o celular começou a vibrar de novo. Mais ligações, mais mensagens. Não atendi. Nem verifiquei. Pela manhã tinha mais de 80 chamadas perdidas, mas tudo o que senti foi uma estranha e cálida tranquilidade. Pela primeira vez, não estava me afogando. E estava livre. Acordei em silêncio, não um silêncio ansioso e pesado de quem espera algo ruim, mas um silêncio calmo e limpo. Nenhuma chamada perdida, nenhuma mensagem desesperada. Apenas a luz suave entrando pelas persianas. Paz. As semanas passaram. E comecei a abraçar aquele vazio. No começo foi estranho, aquela ausência de caos. Mas dia após dia parecia respirar ar puro depois de estar preso embaixo d'água. Eu trabalhava sem interrupções, cozinhava para mim mesmo, fazia longas caminhadas sem olhar para o celular. Mas o mundo não ficou o mesmo. Soube que seus pais perderam a casa, cochichou a senhora Linda, minha vizinha, certa manhã perto da caixa de correio. A voz dela tinha uma mistura de curiosidade e pena. Sua mãe culpa seu pai, e seu irmão agora trabalha no mercado. Concordei com a cabeça. É, isso mesmo. O que aconteceu? Insistiu ela, olhos arregalados. Eu apenas fui embora. Sorri, me afastando. Ao voltar para casa, encontrei um velho álbum de família jogado no fundo do armário. Não tocava nele havia anos. Virei as páginas. Rostos sorridentes, piqueniques de verão, bolos de aniversário. Lá estava eu mais jovem, sorrindo, sem imaginar o que o futuro reservava. Meu telefone vibrou no balcão. Uma nova mensagem. Mãe, perdemos tudo. Seu pai diz que é minha culpa. Ada não fala comigo. Por favor, Jacob. Estávamos errados. Me desculpe. Volte para casa. Fiquei olhando para a tela. Meu polegar pairou acima dela. Então toquei em apagar. Não senti raiva. Não senti culpa. Apenas uma liberdade silenciosa e poderosa. Coloquei o álbum de volta na prateleira mais alta, onde juntaria a poeira. Ele era parte da minha vida, mas apenas uma parte. Saindo de casa, o ar fresco encheu meus pulmões. O céu se abria, claro e infinito, e pela primeira vez em anos, sorri. Não porque alguém precisava de mim, mas porque eu não precisava mais deles.